Hoje em dia, o tema da liberdade de expressão está muito em voga e o que a gente percebe é uma defesa da liberdade de expressão sem limites, ilimitada, sem freio nenhum. Será que isso é saudável para a gente como uma sociedade? E será que isso tem algum embasamento de acordo com os direitos individuais de cada cidadão? Bem-vindo ao Raci Legis, um espaço onde exploramos a lógica por trás das leis e o papel da ética na construção da justiça. Aqui, desvendamos os dilemas morais, princípios jurídicos e questões contemporâneas que moldam o direito e a sociedade. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o direito de liberdade da expressão e se isso é uma desculpa para o discurso de ódio. Esse episódio poderia muito bem estar no dia da polêmica, mas eu vou fazer ele em duas partes. A primeira sendo observada por um viés mais constitucional, por um viés mais jurídico. E a segunda, a gente vai falar sobre o caso do símbolo que o Elon Musk, isso na quinta-feira, que o Elon Musk fez no seu discurso na posse de Donald Trump ainda, porque isso ainda está dando muito o que falar. Então vamos começar. Muito se diz, e aqui no Brasil a gente teve muita discussão sobre isso, inclusive na época do Monark, não sei se vocês se lembram, na verdade, isso já vem acontecendo, e essa discussão vem acontecendo desde muito tempo atrás. Desde quando? Desde o início da ascensão de comediantes de stand-up. Eu me lembro, se eu não me engano, foi Rafinha Bastos, Danilo Gentili. Essas pessoas tiveram situações sobre justamente a liberdade da expressão e se seria possível ou não eles fazerem piada com qualquer coisa ou se impedir o que eles estavam falando ou impedir de falar em qualquer coisa poderia ser relacionado à censura ou não. Além disso, depois disso, vieram as questões dos políticos e agora veio com o Monark, né, defendendo em um podcast na internet o direito de se existir um partido que começa com na e termina com tá e tem um zis no meio. E se você pegou essa referência, pegou. E ele defendeu que se poderia ou não. E aí a gente precisa pensar no que significa você ter um direito fundamental ou você ter um direito individual. Os direitos fundamentais individuais, eles estão na Constituição, no artigo 5º, se eu não me engano, no título 1, no capítulo 1 do título 2 da Constituição. Então, é o artigo 5º, todo com aqueles milhares de incisos. Isso. Eu tô aqui confusa porque, na verdade, é porque a gente fala de, estudando para constitucional, a gente fala de cláusulas pétreas. O artigo 5º é uma cláusula pétrea, mas também existem outros, mas os outros não são direitos individuais, esses são. E lá no artigo 5º, inciso, se eu não me engano, inciso 4º, que fala sobre assegurado o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Por quê? Porque é aí que nós temos que chegar, e aí é uma construção lógica que eu vou fazer com vocês. Obviamente tem uma razão de ser na ideia da teoria da Constituição, mas aqui vamos trabalhar um pouquinho o tique-teco. Então, o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que é um direito individual, fala que é assegurado, ou melhor, é livre a manifestação do pensamento, ou seja, você ter sua liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Mas por que é vedado o anonimato?
é vedado anonimato porque quando você está proferindo uma ideia, proferindo o seu pensamento de uma forma anônima, significa que você não tem como ser responsabilizado pelo que você está falando. Nem responsabilizado, nem agraciado com os aplausos das pessoas pelo que você está falando. Então, nesse caso, quando a gente fala de que é vedado o anonimato, é justamente por causa disso. Porque não se pode proferir, manifestar o seu pensamento de forma que você não possa ser responsabilizado. Mas se eu não posso falar o que eu penso de forma anônima, porque eu tenho que ser responsabilizado, ou melhor, eu tenho que ser possível de ser identificado para que eu seja responsabilizado, significa, no fundo, que quando você profere a sua opinião e essa opinião precisa de ser levada em consideração para fins de responsabilização, logo, você não pode falar qualquer coisa. Porque se você falar uma coisa que não é possível ser falado, se você fala uma coisa que causa dano e você precisa ser responsabilizado, se existe essa possibilidade, então significa que o direito de liberdade de expressão não é absoluto. Então, a gente chega numa máxima do direito constitucional que é: não existe direito absoluto. Ah, mas direito à vida. Direito à vida é um direito muito importante na Constituição. Mas tanto é que existe na Constituição a garantia de que não vai ter pena de morte. E isso, a garantia de não haver pena de morte, é uma cláusula pétrea, ou seja, isso não muda, né? Então, para quem acha que tem que se debater ou não a possibilidade de pena de morte, vai gastar seu tempo e seu cérebro, porque isso nunca vai acontecer enquanto estivermos sob a égide dessa Constituição. Mas aí que no inciso 67, se eu não me engano, da Constituição Federal, ele fala que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, em caso de guerra declarada, trava-línguas, em caso de guerra declarada, existe uma mitigação do direito à vida no próprio artigo 5º. Então, não existe direito absoluto à vida, né? Não existe. Pelo menos não na nossa Constituição e no entendimento do ordenamento jurídico brasileiro. Então, qual que seria, na verdade, vamos lá, porque existe uma construção doutrinária, ou seja, uma construção de alguns filósofos estudiosos do direito, que eles vão falar especificamente no Norberto Bobbio, e isso é específico dele. Ele fala que existem 2 direitos fundamentais que são absolutos, que esses não têm como ser mitigados de nenhuma forma, em nenhuma hipótese. O primeiro é o direito a não ser escravizado, e o segundo seria o direito a não ser torturado. Então, existem esses 2 direitos na concepção de Bobbio, e aí é dele, que seriam, né, absolutos, que não teriam nenhum tipo de exceção. Quando a gente fala de direito constitucional e de direito, cláusulas pétreas e direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, a gente está falando da limitação que o constituinte, né, o grupo que criou a Constituição, no caso aqui do Brasil, né, que teve um grupo constituinte, uma Assembleia Constituinte no Brasil, que colocou um limite, e isso a gente pode falar em outro episódio, mas que colocou um limite no poder do Estado sobre a vida do indivíduo. Então, quando a gente fala que é assegurado o direito de liberdade, a gente está falando que o Estado não pode impedir que a pessoa, de liberdade de expressão, né, que o Estado
mitigue essa liberdade de expressão, ok? Só que é obrigação do Estado também, como a gente conversou no primeiro episódio, se você não viu, vai ver depois, que é dever do Estado garantir a ordem e garantir a civilidade, que a ordem e as leis e as normas sejam asseguradas como forma de garantia para os cidadãos e assegurados como forma de obrigação para que não vire um fuzuê. Basicamente isso. Então, quando a gente fala desse tipo de direito, a gente está falando do que é um direito que limita o dever do Estado, ou melhor, limita o direito do Estado de interferir na vida da pessoa, salvo anonimato, ou seja, salvo quando essa liberdade de expressão atinge outra pessoa. Então, quando a pessoa fala que defende, e isso eu já vi em alguns cantos da internet, quando fala que defende a liberdade de expressão de forma... nem sei como foi a expressão que a pessoa falou. E eu também nem lembro quem foi a pessoa para procurar agora. Mas falou como se fosse assim, a liberdade de expressão ilimitada, né? Eu tenho uma liberdade de expressão ilimitada. Você está querendo dizer que não importa o que a pessoa fale, não importa o dano que o que a pessoa está falando cause na outra, ela pode falar qualquer coisa. E aí que a gente tem um problema. Por quê? No nosso Código Civil, vai falar que todo dano é reparável. Ninguém pode utilizar-se de meios ilícitos para causar dano a outro. E isso daí causa uma reparação, inclusive moral. Então, se você, por exemplo, publica uma determinada... Vou dar um exemplo, né, recente que apareceu aí na mídia. Se você publica na internet, na página de um restaurante, uma resenha sobre o restaurante falsa, falando, tinha barata no prato, o rato estava passando na cozinha aí que não tinha nada disso, você tem que ser responsabilizado pela manifestação do seu pensamento. Ou não. A liberdade de expressão é só para alguns e a proteção dos direitos e deveres também é só para alguns, de forma alguma. Então, você não pode falar qualquer coisa. Existe um crime no Brasil que se chama o crime de calúnia, difamação e injúria, que é justamente você falar coisas erradas e falsas sobre as outras pessoas ou que afetem a honra, né? No caso da difamação, você falar sobre a pessoa de forma difamatória. A calúnia, você falar que uma pessoa cometeu um crime de forma a ferir a sua honra, obviamente um crime que ela não cometeu. E a de injúria, mesma coisa, você ferir a honra íntima da pessoa. Isso não pode. E aí, no caso, é por xingamento, né? Então, se você fala, não, eu acho que tinha que ter liberdade de expressão ilimitada. Tá, então se o seu vizinho começa a falar para sua esposa que você está levando a esposa do padeiro para dentro de casa, você não vai querer uma reparação pela mentira que ele está falando? Se uma pessoa, e para quem não sabe, isso tem acontecido comigo, se uma pessoa inventa um processo criminal contra você, por vingança, por qualquer motivo que seja, você não vai querer se defender, porque se você defende uma liberdade de expressão sem limite, você está falando que a pessoa pode falar o que ela quiser de você, né? Então, até que ponto... Eu pensei numa expressão, é meio chula, mas assim, até que ponto você vai defender isso até a água bater na bunda? Porque depois que a água bater na bunda, não tem como mais você sustentar essa ideia, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão sem limite, a gente tá dando tiro no próprio pé, porque você defendendo que qualquer pessoa pode falar
coisas erradas, difamatórias contra você e que você está aceitando. É tipo, e pensamento lógico, você vai querer que falem da sua mãe, do seu pai, de você, né, do seu filho, da sua filha. Se alguém na escolinha da sua filha inventa um rumor sobre ela, né? Isso acontece muito com adolescente. Da sua filha adolescente começaram a falar, você vai falar o quê? Não, realmente, você tem seu direito total de falar o que você quiser. É uma coisa a se pensar, né? Se essa ordem que a gente quer tanto, se a gente coloca essa bandeira do Brasil, né? Se veste, coloca como se fosse uma capa, coloca na janela, coloca no carro, veste a roupa do Brasil e lá está escrito ordem e progresso, mas que ordem é essa que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa? Né? E aí a gente passa para o discurso de ódio, porque muita gente que defende uma liberdade de expressão ilimitada está, na verdade, defendendo, e sem querer dizer mais que todo mundo já sabe, defendendo a liberdade de ódio, de discurso de ódio contra minorias. E aí que quando a gente dá essa liberdade para essa pessoa de falar, de propagar um discurso de ódio contra minorias, a gente faz duas coisas, além de falar sem pensar, né, na responsabilização que a pessoa vai ter. Mas a gente faz duas coisas. Primeiro, fere cada pessoa que está naquela minoria, no seu íntimo. Quando a gente fala de ferir a pessoa no seu íntimo, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de segurança, a gente está falando de reconhecimento do bem viver da pessoa, do bem-estar. E aí você fala, problema da pessoa, certo? Errado? Errado, porque a gente já viu que é com o objetivo fundamental da República, ou seja, é o fundamento, é a base, o basilar, a estrutura da República do Brasil, que é o país, né, que está estampado no peito, na bandeira, na janela do carro, que é o quê? Promover o bem de todos. Então, quando você fala, presta atenção, eu acho que a pessoa tem o direito de falar o que ela quiser. Mas o fundamento da Constituição, da República Federativa do Brasil, é promover o bem de todos, sem preconceito. Ou seja, você está ferindo o fundamento do seu próprio país quando você defende isso. E aí, voltando, primeira coisa é essa, você fere o bem-estar da pessoa que é a minoria que está sendo propagado o discurso de ódio. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é o mais importante, é que você está incitando pessoas que pensam da mesma forma que você a falar aquilo que você está falando. Então, isso, não sei se vocês já ouviram falar sobre o pensamento de manada, que é assim, você está no meio de você está no meio de, por exemplo, um show, e aí as pessoas começam a correr do nada. Quando as pessoas começam a correr do nada, até quem está mais longe também vai correr, mesmo sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o pensamento geral, e isso acessa o nosso cérebro de forma instintiva, né, primordial, de sobrevivência, vai acessar isso lá no seu cérebro e você vai querer sobreviver. Então, você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Não estou falando que isso acontece sempre, mas o que eu estou querendo dizer é, quando você acessa essa parte do nosso cérebro com esse discurso de ódio que fala, está tudo bem falar qualquer coisa, muita gente vai começar a falar qualquer coisa. E aí que tá. Não sei também se vocês já ouviram falar em neurociência, mas existe uma coisa que é, quando você começa a falar e começa a repetir, você começa a mandar para o seu cérebro que aquilo é uma resposta normal para aquela situação. E se você repete com tanta frequência,
com uma certa frequência, aquilo que você está repetindo vai gerar uma ação compatível com o que você está falando. Se aquilo gera uma ação compatível com o que você está falando, você vai nessa ideia de discurso de ódio, né, de liberdade de expressão ilimitada, inclusive para discurso de ódio, você vai chegar a um ponto que falar e fazer vai ser normal. E que ordem se tem em um país onde falar e pregar o ódio e depois falar, pregar, fazer o ódio é uma coisa que deva ser liberada, né? Porque se você for parar para pensar, não existe liberdade total de nada, de ninguém, em lugar nenhum. Se você está no seu trabalho, você tem que seguir o que seu chefe fala. Se seus filhos estão na sua casa, eles têm que seguir o que você fala. E se eles estão na casa de outra pessoa, eles têm que respeitar o que outra pessoa fala. Então, como assim que a gente pode falar qualquer coisa a qualquer momento e tá tudo certo e você vai defender isso? Aí, chega Voltaire e fala: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. E todo mundo começa a achar que isso é total e que acabou, tipo, isso é a verdade absoluta. E o problema todo é uma questão toda, e a gente pode conversar sobre isso em outro momento, porque isso é um tema muito mais filosófico, mas essa questão de frase pronta, pelo amor de Deus, isso daí é coisa de quem tem preguiça de pensar. Desculpa falar tão assim, né? Foi meio que uma patada, mas a ideia não era para ser. Na verdade porque às vezes a gente precisa disso para acordar. Essa coisa de ficar repetindo frase pronta é típico de quem tem preguiça de pensar, na minha opinião. Então quem sou eu para dizer o que Voltaire tem razão ou não, né? Até porque Voltaire é Voltaire, mas ao mesmo tempo, problema dele. Porque as coisas não são assim. Quando você começa a ter um discurso de ódio, um discurso de destruição sobre o outro, aí que a pessoa não pode falar mesmo, sabe? A ideia de Voltaire, e Voltaire foi um filósofo que falava de teoria de Estado, falava de direito individual. O que ele estava querendo falar nessa frase, nessa situação o Estado não pode limitar você de ter sua opinião. E ok, você pode ter sua opinião, mas quando essa opinião ela é manifestada e vira um discurso de ódio que coloca em risco outras pessoas, isso é perigosíssimo. Não é à toa que Voltaire falou isso antes daquela pessoa do bigodinho. Porque se ele tivesse vivido depois da pessoa do bigodinho, ele nunca ia ter falado isso. Eu tenho certeza absoluta. Dessa forma que ele falou, que foi colocado, de forma alguma. E o problema está justamente nisso. Repetir frases prontas e repetir frases prontas em um contexto histórico diferente. Porque hoje a gente sabe o que foi aquilo que começa com na e termina com mo e tem uns is no meio. A gente sabe o que foi o apartheid, o que foi a escravização, o que foi... A gente sabe disso tudo. O que é a questão dos neonatas, né? Então, assim, primeiro, vamos desistir dessa história de repetir frase pronta que não leva a lugar nenhum. Segundo, liberdade de expressão é um direito como qualquer outro. E todos os direitos eles têm que ser compensados. Então, a partir do momento que meu direito fere o seu, eu já não tenho mais o direito. Isso, inclusive, é um conceito de abuso do direito. Né? No Código Civil está lá falando. É um excesso do direito que você tem. Então, a partir do momento que eu exerço meu direito afetando o seu, eu estou
agindo com excesso. Se eu tenho meu direito de expressão, mas eu uso isso para prejudicar um ou vários, eu estou usando meu excesso. Né? Se eu tenho direito de processar alguém, mas eu estou processando de forma injusta, fazendo a pessoa gastar tempo, dinheiro, energia com aquilo, eu estou excedendo o meu direito. Então, não existe o que se falar em liberdade de expressão ilimitada. Né? A gente vai conversar mais durante essa semana, no segundo episódio, que eu vou trazer algumas polêmicas aí pra gente discutir, e eu espero que vocês deixem a sua opinião e os seus questionamentos e dúvidas nos comentários, tudo bem? Então, eu espero vocês no próximo. Até a próxima. Não esquece de seguir também, né, o podcast, porque a gente tá só começando nossos trabalhos. Até mais.